Um objeto real se encontra a uma distância de... Esse aqui toma muito cuidado, tá? Essa questão aqui. Até tem um termo aqui, para mim eu não concordo, não conheço aplicado desse jeito, a gente vai discutir isso. Uma distância d de um espelho côncavo. Então já te diz que o espelho é côncavo e que o objeto está um objeto real se encontra a uma distância d de um espelho côncavo. Então ele está me dizendo que o Pzinho, que é a distância do objeto até o espelho, é d maiúsculo. E a uma distância 3D da sua imagem produzida pelo espelho. Aqui tem que tomar cuidado. Então, ele falou que o objeto está a uma distância d do espelho e uma distância 3D da sua imagem. Vamos deixar quieto por enquanto, porque isso não quer dizer que o pelinha é 3D, porque o pelinha é a distância da imagem até o espelho, né? Até o vértice do espelho. E aqui ele deu a distância do objeto até a imagem, não da imagem até o objeto, e não da imagem até o espelho. Então isso aqui não é nem o pelinha, nem o P, nem o F, mas ele vai me ajudar a descobrir o pelinha daqui a pouco. Considerando que o objeto encontra-se situado entre o foco e o espelho, então ele está me dizendo mais ou menos a região que o objeto está, assinale o que for correto. Então, primeiro vamos entender, enxergar a situação. Então, vou fazer aqui o eixo principal, vou fazer aqui um espelho côncavo. Na verdade, eu vou primeiro fazer, ó, um jeito legal de desenhar um espelho. Você faz uma bola, passa uma linha que seria mais ou menos pelo meio da bola. E aí você deixa só o espelho aqui, que é uma fração, porque é bom que você entende. Antes você marca aqui o centro, deixa eu voltar aqui. Marca o centro da circunferência, mais ou menos aqui. E esse centro, por que pareça, é o centro de curvatura do espelho. Aí você apaga aqui. Opa, apaguei demais. Apaga da circunferência e voilá. Você tem aí o espelho côncavo. Olha que legal. Aqui é o centro de curvatura. Então a distância focal vai estar na metade, ela é sempre a metade. O foco vai estar na meia distância entre o vértice. Ó, isso aqui é chamado eixo principal. Vamos lá, porque isso aqui vai ser material que eu vou discutir aqui. Isso aqui é o eixo principal, chamado de eixo principal do espelho. Também serve para lente esse nome. Esse V aqui é o vértice, é chamado de vértice do espelho. O C, vou colocar uma legenda aqui. O C seria o centro de curvatura, centro de curvatura, e o F é um ponto. E o F seria o foco principal, ou simplesmente foco do espelho, tá certo? Então, o objeto, ele falou que está entre o foco e o vértice. Então, eu vou colocar meu objeto, por exemplo, por aqui. Aconselho fazer um objeto relativamente grande, para ficar mais claro o desenho. Mesmo assim, aqui é um desenho, é uma análise qualitativa. Para ter uma ideia, eu quero saber o seguinte: a imagem é virtual, está atrás do espelho, ou ela é real, ela se forma na frente do espelho. É isso, por isso que eu estou fazendo um desenho. Porque isso vai influenciar nesse 3D, para eu descobrir quanto que é o P', por enquanto eu tenho só o P. Então, quais são os raios notáveis? Vamos lembrar? Todo raio que vem paralelo ao eixo principal reflete passando pelo foco. Tá? E o outro raio seria o raio que vai passar pelo foco e quando reflete é paralelo. Porém, o foco ficou atrás do objeto, então eu não posso usar esse raio notável. Eu vou ter que fazer o quê? O terceiro raio, que é todo raio que acerta o vértice do espelho, reflete com o mesmo ângulo de incidência. Então, por exemplo, se esse aqui foi o ângulo de incidência, eu tenho que fazer um ângulo aqui parecido. Esse aí é um pouquinho torto, mas faz parte. E aí, você vai conseguir ver que os raios não vão se encontrar nesse lado aqui do espelho, que seria o lado onde está o objeto. Mas sim, eu vou ter que fazer o prolongamento
Tortei um pouquinho, porque andar muito para longe aqui. Eu tenho que fazer o prolongamento para achar a imagem aqui. Então isso aqui é tracejado, porque você prolongou. O raio na hora está batendo e refletindo, batendo e refletindo. Mas aqui os feixes nunca vão se encontrar. E é onde eles se encontram que vai estar o quê? A cabecinha da imagem, que aqui esse raio vai passar pela cabecinha do objeto. Então tá aqui a cabecinha da imagem. Então, com esse desenho eu descubro, eu relembro que quando o foco, o objeto está entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem virtual. Tem só esse jeito, e se meu desenho ficar ruim e eu acabar chegando à conclusão errada? Tem um jeito mais seguro, mas é uma análise um pouquinho mais matematicamente um pouco mais delicada, eu diria. Então aqui, só para completar o raciocínio, eu percebi que a imagem é virtual. E o que isso implica, professor? Imagem virtual significa que o P', que é a distância da imagem do objeto, tem que ser menor que zero na hora de substituir nas equações. Tá? Lembrando que quando é real, por exemplo, aí se a imagem fosse real, vou colocar aqui também, quando a imagem é real, eu tenho um P' maior que zero. Isso você tem que saber. A mesma coisa com o objeto. Objeto real, o P', o Pzinho, é maior que zero. Objeto virtual, que é muito raro, é quando tem só conjugação de espelhos, teria um Pzinho menor que zero. Outra coisa, em espelho côncavo, a distância focal obrigatoriamente é maior que zero na hora que você vai trocar. Por que isso é importante? Porque às vezes a questão, muitas vezes a questão só te dá a distância, que é o valor em módulo. E aí você troca com o valor ali e dá errado. Por quê? Na hora de jogar nas equações tem que respeitar essas regras. E o espelho convexo, que não é o caso da questão aqui, teria uma distância focal negativa, menor que zero. Tá? Vou colocar aqui. Então, por exemplo, para essa questão, a distância entre o objeto e o espelho, ele falou que mede d. Então, o pezinho é mais d, porque o objeto é real. Aí ele falou que a distância do objeto até a imagem é 3D. Mas espera aí, se daqui, que é onde o objeto está, até o vértice, que é aqui, é d, ele falou que do objeto até a imagem é 3D, significa que da imagem até o espelho, que é o pezinho linha, é quanto? Ó, D, aqui é 3D, então essa distância em módulo é 2D. Concorda? Porque do objeto até a imagem, por isso que eu tinha que saber se a imagem é virtual, porque se a imagem for real, ela estaria para cá. E aí a distância da 3D para a esquerda. E aí a distância da imagem até o espelho seria 3D mais D, daria 4D. Percebe? Então, como eu sei que a imagem é virtual, daqui a pouco eu vou fazer uma análise matemática, vai que você não confia muito no desenho, se ficar torto realmente pode dar uma conclusão errada. O P' vai dar 2, o P' em módulo é 2D, né? Mas como ela é virtual, na hora que eu trocar em equações, eu tenho que colocar menos 2D. Supondo que D é um valor em módulo, já que ele colocou D e 3D. Tá? Percebe? Eu tenho que colocar um menos na hora da equação, de equacionar o P', porque ele é virtual. E isso não tem nada dizendo explicitamente aqui, você tem que saber. Tá? Esse é o que mais erram. Acho que esse de espelho e lente é por causa desse sinal. Realmente o sinal do P'. Professor, qual a maneira de eu não precisar do desenho para saber que a imagem era virtual? Bom, você ia ter que saber que o P' dá negativo, quando o P' dá negativo, que é a imagem virtual. Então, ó, você faria assim, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', correto? Então, 1 sobre P', isolando, é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Concorda? Peguei um P e joguei para lá. Só que ele garantiu para mim que o objeto estava entre o foco e o espelho. Portanto, o P', que é a distância do objeto até o espelho, com certeza é menor do que o F'zinho, que é a distância do foco até o espelho, tá? Então, quando ele falou isso, ele garantiu para mim que o o P'zinho, que é essa distância do objeto até o espelho, era menor que o F, que é essa distância aqui. Espera aí, então pensa comigo. Se o P'zinho é menor, é porque o 1 sobre P'zinho, já que é o denominador, é maior do que o 1 sobre F, que é menor. Então eu tenho um valor pequeno
subtraído de um valor grande. Isso vai resultar em um valor negativo, um valor pequeno, subtraído de um valor grande, né? Tipo 2 tiro 10, 1 tiro 50. Eu estou pegando um valor pequenininho e subtraindo um valor grande, porque como o Pzinho é menor, o 1 sobre Pzinho é maior do que o 1 sobre Fzinho. Então, por isso que eu falei que a análise era mais delicada. Portanto, eu posso afirmar que o 1 sobre P' é negativo. Para isso aqui dar negativo, já que 1 é um valor positivo, o P' tem que ser negativo. Isso implica que a imagem teria que ser o quê? Que a imagem, eu provei aqui que a imagem é virtual, quando o objeto no espelho conta, diz que decora já isso. Né? Porque no convexo, você sabe que a imagem é sempre o quê? Virtual, direito e menor. Você tem que decorar. Agora, no côncavo, depende da posição do objeto, muda as características da imagem. Quando ele está entre o foco e o espelho, a imagem é o quê? Virtual. Pelo desenho, ela é maior, né? E direita. A gente vai ter que ver a análise para ver se vai confirmar isso também por cálculo, para você não ter dúvida na hora da prova. Inclusive, agora vamos analisar as afirmações. A 01, a primeira coisa que ela afirma, ó, a imagem do objeto é direita. Como que eu vou saber se ela é direita ou não? Dois outros parâmetros que tem em óptica são o izinho, que é o tamanho da imagem, e o ozinho, que seria o tamanho do objeto. E vale que... Cadê? Quando o aumento, vamos pensar assim, quando o aumento, e aí tem o aumento linear, que seria, vou colocar com, eu tenho uma grandeza chamada aumento linear transversal, que é exatamente o izinho sobre o ozinho. Quando esse aumento é positivo, você vê que o i é tantas vezes maior que o objeto e está no mesmo sentido que o objeto. Então, quando o azão, que é o aumento linear, dá maior que zero, significa imagem direita. Mas quando ele é negativo, significa imagem invertida. Então, é o azão que vai me dizer, vai me responder para eu julgar o 01. O azão, ele pode ser calculado também com menos P' sobre P. Para eu desencargar consciência, também pode ser por F sobre F menos P. Mas como eu não tenho F, eu vou usar essa análise aqui. Então, substituindo, quanto que vale o P'? Menos 2D. Esse menos é da fórmula. Coloco menos 2D do P', que eu já provei que é menos 2D, porque já provei, tanto pelo desenho quanto por álgebra, que o P' é negativo, porque o P' vai dar negativo, fazendo a imagem ser virtual. Sobre o Pzinho que ele deu, que é D. Então, vai ficar que o aumento linear, menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 2D sobre D, corta o D com D, e vai dar um aumento linear de 2. Significa isso? Que a imagem é 2 vezes maior que o objeto. Deixa eu ver se meu desenho ficou bom. Ficou quase, ainda cabe dois objetos aqui, né? A imagem é 2 vezes maior que o objeto. E é direita, porque ela podia ser 2 vezes maior e apontar para baixo aqui. Mas ela aponta para cima, como o desenho mostrou, e aqui comprovando. Se tivesse dado menos 2, ela seria 2 vezes maior, mas virada de cabeça para baixo. Como deu mais 2, significa que ela é direita, ela é virada para cima. Então a 01 está correta. 02, se o objeto estiver posicionado no centro, aqui que é o problema. Centro óptico, a distância da imagem ao espelho será 4D. Eu não lembro de ter ouvido falar de centro óptico para espelho. E a confusão que gera é porque o centro óptico de uma lente é onde seria equivalente ao vértice do espelho, onde o eixo principal corta a lente, é chamado de centro óptico da lente. Mas centro óptico de espelho, eu não conheço. Pode ser que tenha alguns livros didáticos, eu não conheço esse livro. Eu ouço falar em centro óptico de lente, em vértice de espelho ou centro de curvatura. Aí você vai ter que fazer como? Como que eu faço, professor, então? Bom, é um espelho. Se você colocar o objeto em cima do vértice, causa vários problemas. Primeiro que é difícil, que vai ter dois corpos ocupando o mesmo lugar ao mesmo tempo. Segundo, que vai fazer com que o pezinho tenda a zero, seja zero, o que vai dar uma divisão por zero
vai dar uma atrocidade de problemas. Então, você vai imaginar, vai supor que o erro, talvez, ou existe, esse termo eu não conheço, ele quis dizer centro de curvatura, quando ele falou centro óptico, tá? Porque então, quando ele falou centro óptico, ele não está fazendo uma associação com o vértice por causa da posição que equivaleria ao centro óptico da lente, que é onde o eixo principal corta a lente, seria onde o eixo principal corta o espelho. Mas sim, talvez seja um erro de estação, talvez não. Ele queria dizer do centro de curvatura, que é esse ponto aqui, ó, se o objeto estivesse aqui, se eu colocasse ele mais para trás. Ou seja, o P, como eu já sei que... Não, ainda tenho que achar. Ele estaria o objeto aqui, e se ele tivesse posicionado aqui no centro óptico, a distância da imagem ao espelho seria 4D. Aí ele queria um novo P'. O problema é que eu não achei o foco ainda, né? Eu vou achar no 0,4. Eu vou fazer a 0,4 primeiro. Por quê? Achando a distância focal, eu acho a distância do raio de curvatura, que é essa aqui, ó, do vértice do espelho, chamar de R, até o centro de curvatura, chamado de raio de curvatura. Centro de curvatura é o ponto, a distância é o raio de curvatura. Então, eu vou primeiro fazer o 0,4 antes de ir para o 0,2, que eu preciso achar a distância focal. Para achar a distância focal, eu posso usar tanto essa do A igual a F sobre F menos P, é uma opção, quanto essa aqui, 1 sobre F igual a 1 sobre P menos P'. Eu vou fazer essa, porque acho que é um pouco mais demorada, mas acho que a maioria de vocês iria fazer. Que essa fórmula aqui é mais fácil do pessoal lembrar. Substituindo tudo, o P é D, estou achando a distância focal, então estou usando informações que ainda não são do item 2. O item 2 ele modificou o objeto. O P' eu troco por menos 2D, né? Aí fica 1 sobre D menos 1 sobre 2D. Eu vou tirar já o MC aqui desse membro, que é 2D. 2D por D dá 2. 2D por D dá 1. Então vai dar 1 sobre F. 2 menos 1 dá 1. Sobre 2D, multiplica cruzado. F igual a 2D. Você viu que o F já deu positivo, que eu estou supondo que o D é um valor positivo, o F deu 2D, o que era de se esperar, já que o espelho é côncavo. Tá? E eu sabia que o F tinha que dar positivo. Eu apaguei? Eu escrevi em algum lugar. Aqui, espelho côncavo, F maior que zero. Então, peraí, eu já sei que o objeto, na verdade, está bem no meio da distância entre o vértice e o foco. Porque aqui até aqui é D, então daqui até aqui tem mais D, seria 2D. Até aqui que a distância focal é 2D. Portanto, tem mais 2D do foco até o centro, porque a distância do raio de curvatura é o dobro da distância focal. Então, a distância do raio de curvatura é o quê? 4D. 2D até aqui, mais 2D até aqui. Então, beleza. Achei o raio de curvatura. Agora eu posso fazer o 2. Tá? Porque aqui, ó, se o F é 2D, então eu posso afirmar que o R é o dobro de F. Sempre é o dobro de F. 4D. Com o R em mãos, eu posso descobrir... agora eu vou colocar o Pzinho igual a 4D. Né? Eu vou supor... Não é esse 4D. O seu objeto é no centro óptico. Eu vou trocar centro óptico por centro de curvatura. Então, o objeto eu pus no centro de curvatura, que é 4D, porque é o mais plausível dentre as opções que nos restam aqui. O Pzinho é 4D e o foco é 2D, porque eu achei o foco depende só do espelho. E vou jogar no 1 sobre P'. 1 sobre F, perdão. É igual a 1 sobre P mais 1 sobre P' e achar o novo P' para ver se dá 4D. Ele falou que a distância da imagem ao espelho seria 4D. Então, inclusive, está falando que dá positivo, ou seja, o objeto vai passar a ser real. Né? Desculpa, a imagem já é real. Então, vai ficar 1 sobre 2D é igual a 1 sobre Pzinho, que é 4D, mais 1 sobre P'. E aí vai dar 1 sobre P' isola, é 1 sobre 2D, esse 1 sobre 4D joga para lá subtraindo, 1 sobre 4D. Vou fazer o MMC aqui desse membro direito aqui, ó, que dá 4D. 4D por 2D dá 2, vezes 1 dá 2. 4D por 4D dá 1, vezes 1 dá 1. Então, eu vou ter que 1 sobre P' é igual a 1 sobre 4D, multiplica cruzado, e eu vou ter que P' é igual a 4D. Ou seja, dá correta. Tá?
Mas não sei se aqui caberia recurso. Se alguém conhecer uma fonte confiável, um autor que chama o centro de curvatura de centro óptico, e fala, talvez seja, né? Porque se eu pegar todos os raios. Não, nem conversa. Ali seria o centro da circunferência de onde se originou o espelho, né? Talvez tenha esse nome. Não elimino a possibilidade, eu só não conheço. Não lembro de ter ouvido falar, chamar assim. Tá? Centro óptico se usa para lente apenas. Mas posso estar enganar, pode ser alguma fonte que eu não conheço. Então você vai pelo mais plausível. P' igual a 4D, então está correto. 04. A distância focal do espelho é 2D. Já achei. Ah, eu fiz o 04 antes. Correto. 08. O tamanho da imagem é 3 vezes maior que o objeto. Já fiz, ó, deu 2 para a da direita. Ela é 2 vezes maior que o objeto. Então, está errado. A distância entre o foco e a imagem é 4D. A distância entre o foco e a imagem. Bom, basta olhar o desenho, mas ele está bem bagunçado. Mas o foco, vou fazer de outra cor aqui, ó. O foco está aqui e a imagem está aqui. Eu sei que a distância focal até o espelho, que é aqui, é 2D, que eu achei a distância focal. 2D. E eu sei que essa distância do espelho até o objeto tem 2D também, né? Ele é menos 2D porque é virtual, mas a distância, que é módulo, é 2D. Então a distância do foco até a imagem é 2D com 2D, 4D. Então está correto. Então ficou 16 com 4, 20, com 2, 22, com 1, 23, o gabarito é 23. Tem essa ressalva aqui do centro óptico, foi em aberto, mas aí, 23.